História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A Batalha de Atapuerca. 15 de setembro de 1054, Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, meu 29º avô, 12 vezes meu avô, derrota o seu irmão Garcia Sanches III, rei de Navarra, rei de Pamplona, meu 29º avô, 7 vezes meu avô, morrendo este na Batalha de Atapuerca. Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela, nasceu em 1016, e morreu a 27 de dezembro de 1065, era filho de Sancho III, o Grande, rei de Navarra e Castela e de Múnia Maior, princesa herdeira de Castilha, neto paterno de Garcia IV Sanches, rei de Pamplona e de Ximena Fernandes, e neto materno de Sancho Garcia, conde soberano de Castela e de Urraca Gomes. Fernando I, rei de Leão e Castela, cognominado o Grande ou o Magno, rei de Leão, conde soberano de Castela, reconquistou Coimbra a 25 de julho de 1064. Era filho de Sancho Garcês III, de Pamplona, Navarra, e da rainha Múnia Maior de Castela. Sua mãe herdou o condado soberano de Castela, e conquistou pela força das armas o reino de Leão, coroa da qual se tornou rei consorte pelo casamento com a irmã do rei Bermudo III de Leão, a rainha Sancha de Leão. Devido à partilha das terras castelhanas, a 15 de setembro de 1054 estalou a luta entre os irmãos Fernando I, o Magno, rei de Leão e Castela e Garcia III de Navarra, rei de Pamplona, morrendo este último na Batalha de Atapuerca. A 20 de janeiro de 1064 parte para Santiago de Compostela, em peregrinação para pedir a intercessão de Santiago, para o cerco que iria efetuar em Coimbra. Nesta viagem, parte com a sua esposa Sancha, os bispos de Santiago, Lugo, Mondoñedo e Dom Cisnando de Viegas, este último bispo do Porto, para além dos abades de Celanova e Guimarães, para além de outras personagens notáveis. Depois de um cerco de 6 meses, rendidos pela fome, as tropas de Almanzor rendem-se a 25 de julho de 1064. Depois desta vitória, Fernando Magno parte juntamente com Dom Cisnando Davides para Santiago de Compostela, para agradecer o feito, tornando-se na primeira peregrinação a partir de terras portuguesas de que se tenha conhecimento por documentação histórica. Tal como fez o seu pai, também dividiu o seu reino, à hora da morte, assim, o seu primogênito, Sancho, herdou o reino principal, Castela, o resto dos seus domínios foi repartido por Afonso, Leão, Garcia, Galiza, e ainda Elvira e Urraca, a quem deixou a posse de 2 mosteiros. Fernando I acabou por falecer na festa de São João Batista, a 27 de dezembro de 1065. Família e descendência. Fernando I, o Magno, casou com Sancha, infanta herdeira de Leão, minha 29ª avó, 13 vezes minha avó, filha de Afonso V de Leão e de sua primeira esposa Dona Elvira Mendes, condessa soberana de Portugal, de quem teve. Urraca de Zamora, infanta de Leão, também conhecida por Urraca de Leão, recebeu de seu pai o cálice sagrado, conhecido como o cálice de Dona Urraca, foi freira. Sancho II de Leão e Castela. Elvira. Afonso VI de Leão e Castela, meu 28º avô, 13 vezes meu avô, casou com Inês de Aquitaine, casou depois com Constança da Borgonha, minha 28ª avó, 6 vezes minha avó, casou também com Berta da Borgogne, e casou com Zaida Luego Isabel de Sevilha, minha 28ª avó, 4 vezes minha avó, depois casou com Dona Ximena Muniz, minha 28ª avó, 7 vezes minha avó, e finalmente casou com Senhora Desconhecida, minha 28ª avó, 11 vezes minha avó. Garcia II da Galiza. Fernando I, o Magno, teve ainda um filho de mãe desconhecida. Múnio Fernandes. Garcia Sanches III, rei de Navarra, rei de Pamplona, meu 29º avô, 7 vezes meu avô, apelidado o de Nájera, foi rei de Pamplona de 1035 até à sua morte. Herdeiro do trono, segundo o costume à época da morte do seu pai Sancho Garcês III de Pamplona, pois o filho mais velho, Ramiro, meu 29º avô, 12 vezes meu avô, que herdou Aragão, era filho legítimo. Garcia estava em peregrinação em Roma quando seu pai morreu em 1035. O seu irmão Fernando levou o corpo de seu pai Sancho para o mosteiro de San Salvador de Ona, onde foi sepultado. No ano 1037, quando o seu irmão Fernando solicitou a sua ajuda para combater o seu cunhado Bermudo III de Leão perto de Pisuerga, este presta a combatendo os 2 irmãos unidos contra o monarca leonês na Batalha de Tamarón, onde foi vencido e morto o último descendente direto de Pedro, duque da Cantábria. A ajuda prestada a Fernando foi decisiva para a partilha que os 2 irmãos fizeram de grande parte do condado de Castela, aumentando os limites do reino de Navarra até à Baía de Santander, ocupando praticamente todo o território basco, e permitindo assim que Fernando se apoderasse de Leão. Venceu o seu irmão Ramiro I, rei de Aragão em Tafala em 1043. Aproveitando a debilidade dos reinos das taifas muçulmanos, dedicou-se a aumentar os seus domínios com sucesso, conseguindo conquistar Calahorra em 1045. Em 1052 fundou o mosteiro de Santa Maria la Real de Nájera. Devido à partilha das terras castelhanas, estalou a luta entre os irmãos, morrendo, dia 15 de setembro de 1054, Garcia Sanches III na Batalha de Atapuerca. Família e descendência.
Garcia Sanches III, rei de Navarra, rei de Pamplona, casou com Estefânia de Foix, minha 29ª avó, 7 vezes minha avó, filha de Bernardo I Roger, conde de Foix e de Garcenda de Bigorre, de quem teve. Sancho IV, rei de Navarra, casou com Isabel de Urgel. Ramiro de Navarra, senhor de Calahorra, casou com Teresa Gonzalez. Fernando de Navarra, senhor de Bocesta, de Jubela, de Lagunila y de Oprela, casou com Nuna Niguês. Raimundo, el Fratricida, senhor de Murilho e os Cameros. Hermesinda, infanta de Navarra, casou com Fortuna Sánchez de Arnós. Meyer Garcês, infanta de Navarra, casou com Gai II de Mazon. Urraca Garcês, infanta de Navarra, casou com Garcia Ordóñez, conde de Nájera, senhor de Asa, meus 28º avós, 5 vezes meus avós. Ximena Garcês, infanta de Navarra. Sancho Garcês, senhor de um castilo, rei de Pamplona, casou com Constanza de Maranhão, meus 28º avós, 5 vezes meus avós. Mencia Garcês, infanta de Navarra, casou com Lope Sánchez, El Lobo. Filhos com senhora desconhecida. Sancha Garcês.